Olá, sejam bem-vindos a essa série de conversas. Conversas sobre disfunção temporomandibular e dor orofacial, sobre sono, odontologia do sono, sobre comunicação em dor, sobre dor crônica e todos esses assuntos interessantes. A ideia aqui desses vídeos é que a gente possa conversar de forma interdisciplinar na odontologia, mas também de forma multidisciplinar. Quando a gente fala do processo de dor, a gente sabe que a dor ela é multidisciplinar. Então a ideia é trazer convidados para que a gente possa ter conversas legais. E nada melhor do que começar esses vídeos com duas pessoas que eu amo, são amigas, são sócias, são colegas de especialidade, que eu vou deixar que elas se apresentem agora. Quem que vai começar se apresentando? Vamos por ordem alfabética? Vamos, Ale. Olá, meu nome é Alessandra, eu sou especialista em ortodontia e ortopedia facial e também especialista em DTM, dor orofacial, e possuo capacitação na área da odontologia do sono. Olá, eu sou a Fabiana Simas, eu sou especialista em prótese dentária, eu sou mestre em prótese dentária, eu sou especialista em DTM dor orofacial e eu tenho doutorado em dentística restauradora. Ontem a gente participou de uma mesa redonda, onde a gente falou sobre alguns assuntos que a gente vai trazer aqui hoje. E quer falar um pouquinho sobre o porquê da mesa redonda, Fábio? Vou falar assim, eu faço parte, sou vice-coordenadora da LORD, uma liga acadêmica de DTM, dor orofacial e reabilitação oral. E em parceria com a SBDOF, nós organizamos uma mesa redonda e vamos fazer uma série de ações durante a semana para divulgar o Dia Nacional da DTM dor orofacial, que ficou instituído como dia 16 de maio. Isso, e daí a ideia é pegar as mesmas perguntas que a gente falou ontem, para a gente poder discutir aqui, né? Para poder ir aprofundando, conversando numa conversa descontraída, né? E é isso. Então a gente se reorganizou aqui agora, para que a gente possa fazer, que nem a gente fez ontem, da mesa redonda. Então, vamos começar falando, Fabi, vamos começar o nosso bate-papo. Então vamos começar pelas primeiras perguntas que a gente fez ontem. Qual que é a importância do sono? Vou deixar para ler responder essa. A importância do sono. Então, o sono está ganhando cada vez uma relevância maior na área da saúde. Porque há anos atrás, a gente ia em profissionais da saúde e ninguém questionava o paciente. Tu dorme bem, você ronca, tem queixa de sonolência. E hoje em dia, a gente já compreendeu a importância do sono. O sono ele é um dos pilares da nossa saúde. Assim como é a alimentação, como é a prática de exercício físico, como é a necessidade da gente ter uma saúde mental, é a importância do sono. O que o sono faz com o nosso organismo? Ele não é somente uma maneira da gente economizar energia, restaurar a nossa energia para o dia seguinte, mas é durante o sono que acontecem inúmeras funções no nosso organismo. Liberação de hormônios, a reparação tecidual, a consolidação da memória, a regulação do humor. Então, realmente, o sono está ganhando atualmente a relevância que ele precisa ter. É verdade, a gente não olhava para o sono antes, né? Talvez até não tivesse tanta necessidade, não tivesse um alarme vermelho assim pra gente na saúde, pra gente olhar, porque a odontologia do sono, a medicina do sono são coisas muito novas, né? Porque a gente tinha menos hábitos que influenciavam no nosso sono para que ele fosse de má qualidade. E aí trazendo pra odontologia, não tem como mais, principalmente acho que dentro de todas as especialidades, mas dentro da nossa especialidade de DTM dor orofacial, a gente não olhar para o sono do paciente, que não tem como, por exemplo, tu olhar para uma disfunção temporomandibular, né? Sem olhar para o sono, porque impacta em toda a questão restaurativa do organismo. Para dor nem se fala, né? A gente sabe que existe uma relação bidirecional, que o sono impacta e o sono impacta mais na dor do que a dor no sono, e a questão do bruxismo também, que eram os assuntos que a gente ia trazer, né? Então não tem como a gente não olhar para o sono, né, Fábio? Sim. O sono está dentro dos pilares hoje, junto com uma alimentação saudável, rotina e prática de atividades físicas, está no mesmo patamar de uma saúde mental. Então, a importância dele hoje está voltando a população a olhar mais para o sono, né? Inclusive a odontologia, né? E assim, é muito interessante, porque às vezes tu pega um paciente saudável, aquele paciente que vem pro teu consultório, porque ele tá com bruxismo, muito bruxismo, tá com dor, né? Toda uma questão. Aí o paciente, ele tem uma vida saudável. Então ele treina, ele come bem, ele tem um estilo de vida saudável, mas ele tem uma alta produtividade, porém ele não dorme bem, né? Ou melhor, ele não acorda descansado, porque é toda a rotina que, por mais que pareça saudável, porque sim, tem pilares importantes, o sono ali tá entrando como um fator quase que perpetuante da condição que o paciente tem, né? Isso é um desafio, né? Porque é o mais difícil de tudo. Eu acho que é o manejo do controle dessa... Como é que a gente pode falar? Como vocês diriam isso, assim, a palavra...
de fazer dos hábitos do paciente do dia. É o mais difícil da gente conseguir mexer, eu acho. E muitas vezes a gente vai negligenciando o sono para que todas as outras rotinas caibam na nossa vida. Que são Perfeito, saudáveis. perfeito. Que são saudáveis, rotinas saudáveis e indispensáveis também, porque a gente sabe que a prática de atividade física é importante, a nutrição é extremamente importante, mas eles são pilares, né? É literalmente um pilar, é como se tivesse ainda meio torto a base, porque não falta um pilar muito importante que é o sono. Sim. E vamos falar das partes do sono, para quem não sabe, como que se constitui o sono, né? Todos os estágios do sono. Sim, então o sono ele tem estágios, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a gente deita, dorme e dali a gente vai aprofundando o sono e ele continua assim. Mas não é. Nós realizamos durante uma noite de sono em torno de 4 a 5 ciclos de sono. Cada ciclo de sono ele é composto por estágios, né? Então nós temos o estágio REM, que é o Rapid Eye Movement, e o não REM. Esse não REM ele se divide em 3 estágios. O N1, que é aquela fase de transição entre o estar à vigília e o dormir propriamente dito. O N2, que ele é um sono superficial. E depois tem o sono N3, que é o sono de ondas lentas. Uhum. Esses 3 estágios, eles predominam na primeira metade da noite, embora também aconteça sono REM, mas o sono REM, ele acontece mais na segunda metade da noite. Então, cada ciclo de sono envolve todos esses estágios aqui, né? E é interessante a gente ver que cada um desses estágios tem o seu papel fundamental, né? A gente não pode negligenciar o nosso tempo de sono para que a gente possa cumprir realmente tudo isso e ter os benefícios de um sono de qualidade na nossa vida. Quer E continuar? pensando no bruxismo, né, que é uma da nossa área, o bruxismo ele acontece mais no estágio N2 do sono. Então, quando eu tenho hábitos de sono muito ruins ou hábitos durante o dia que superficializam o sono, a tendência é que eu vá ter mais eventos de bruxismo. Importante você falar isso, Ale. Então quer dizer que o bruxismo, ele acontece nos estágios mais superficiais e aquelas pessoas que realmente já sabem que tem bruxismo, como que elas podem melhorar a qualidade do sono delas? Tu diz da gente falar É, sobre a vamos questão falar de higiene de sono. Tá? Pois é, eu acho que assim, a gente fala... Deixa eu trazer uma coisa antes, porque assim, é tão interessante, porque eu vou trazer inevitavelmente para a questão da comunicação, né? Eu tenho uma lista de higiene do sono que eu entrego para os pacientes. E aí eu vejo que muitas vezes gera um certo desconforto, assim, tu observar que tem coisas que tu precisa modificar. Então, claro, a higiene do sono ela precisa ser adaptada, ela é uma coisa que a gente precisa ir conversando com o paciente para ver o que dá para adaptar. Mas é isso, né? Ela deve ser individualizada Exato. e o hábito é muito difícil de alterar, né? E assim, às vezes o paciente ele espera que ele vai iniciar um processo de higiene do sono e que automaticamente ele vai começar a dormir super bem e tudo mais. Eu sempre digo pro paciente, observa o acordar. Né? Como quando tu tomar qualquer atitude para melhora do teu sono, observa como tu acorda, se tu acorda melhor, porque eu acho que esse é o principal, que são aos pouquinhos, que isso, assim como houve um hábito de não cuidar do sono e de ter um sono bagunçado, isso também precisa ser estabelecido, tem que perseverar, né? Mas a higiene do sono é isso, é a gente Desde a hora do acordar, desde como você a hora do falou, acordar, importante, se é um isso. sono reparador ou não, se foi uma boa noite de sono ou não, né? Isso, mas vai lá. Porque tá na cabeça dela. Vai lá, o que tu pensou? Me conta. Não, é que o hábito, a higiene do sono, ela já diz o que você fez durante o dia e a sua noite, né? Então é importante a gente falar da forma como a gente acorda, se a gente já acordou descansado, já vai dizer muito bem como foi teu sono, né? Exato. E aí tem todo o preparo durante o dia, que é a questão dos estimulantes, evitar o uso de estimulantes, né, de cafeína, nicotina, energéticos no período ali depois do meio-dia, que é um grande desafio, porque hoje a gente sabe que o café, ele virou o cafezinho do dia, ele vai até a hora, às vezes, de tu sair do trabalho, e aí se tu sai do trabalho 18, 19 horas, tu tomou cafezinho até às 19 horas. Vários cafezinhos durante o dia, de pouquinho em pouquinho, né, ou de pocão em pocão, depende. Mas o energético, eu acho que tem uma geração hoje que não é do café, mas que toma muito energético, né? Inclusive a questão de pré-treinos. A questão eu acho que o principal, assim, claro, atividade física, fazer coisas relaxantes antes de dormir, procurar fazer coisas que agitam mais durante o período, né, de luz. E aí entra a questão da luz, né? O abuso de telas, que eu acho que é o principal hoje. Pra mim, hoje, eu acho que uma das... É a questão do abuso de telas, porque não tem como, né? Tu ter tem como ter a mesma qualidade de sono usando o celular, assim, ó, vamos lá, vamos trazer para uma rotina. Eu acordo 6 horas da manhã porque eu tenho que trabalhar, tá? Todo dia. E isso não tem negociação, porque se eu não acordar às 6 horas da manhã, eu não chego no meu horário de trabalho, tá? Um exemplo. Ou porque eu vou pra academia.
tá? Eu vou pra academia de manhã cedo, sou super saudável. Aí, Você tem um perfil de cronotipo matutino, Eu vamos sou colocar, matutina. né? Tá, A gente tem o mas matutino e o vespertino. Isso, Então, tá. a pessoa já tem o hábito de pela manhã, né? Tá, ela já tá. E ela já tá inserida, ela tá querendo ter uma vida saudável, tá? Aí ela acorda cedo, vai pra academia, treina e vai trabalhar. Ela é super produtiva pela manhã. Isso. Mas aí ela vai dormir, sei lá, meia-noite. Pra dormir 6 horas de sono. Mas se ela usou, se ficou das 11 até a meia-noite no celular na cama, isso interfere? O que isso interfere na qualidade de sono? Muito, né? Isso Muito. vai- Superficializa o sono, um sono mais agitado. E porque Um sono não reparador. Isso atrasa em muito tempo a entrada no sono, o aprofundamento do sono, né? Então, às vezes, aquelas 6 horas, elas não foram 6 horas de um sono de qualidade. Então, o ideal é a gente largar as telas pelo menos Você já 2 viu uma horas. pesquisa que fala que você tem que fazer a conta das horas de sono de trás para frente? Então vamos dizer que se você está com um projeto que você tem que acordar às 7 horas da manhã, vocês já viram isso? E aí você conta 1h30 para trás e aí você sabe mais ou menos o horário que você vai dormir? Você sabia disso? Não. Aham, eu achei bem sempre bacana. fico, como Um assim? neurologista. Então, vamos dizer, você tem que acordar às 7 horas da manhã. Então calculou 1h30, tu pelo menos de 5 a 6 os ciclos. os ciclos Porque daí para você trás. tem- Uma neurologista falou isso, eu estava vendo na internet. Eu achei bacana isso. Se você tem alguma coisa que você E aí tu requer... acrescenta aí pelo menos 1h30, 1 hora, 2 horas antes disso sem telas. Nossa, Pra ter a mesma qualidade. É. sim. Porque se tu usou tela até a hora antes de dormir, tu bota de 1 a 2 horas pra frente a tua entrada no sono mesmo, né? É isso, né? E eu vejo que isso é um desafio, né? A gente trabalhar com isso. Mas o importante é a gente se conscientizar e conscientizar os pacientes também do que a privação de sono traz de consequências negativas para a nossa saúde. Eu acho que enquanto não tiver essa integração de conhecimentos, vai ser difícil fazer essa higiene do sono. Mas à medida que a pessoa começa a perceber da consequência que tem a privação de sono na saúde dela, também o hábito se torna mais fácil e mais necessário. É um grande desafio pra gente, né? Para os profissionais, porque eu digo assim, existem coisas... A gente na odontologia, nós somos muito bons executores. Então, a gente aprende, a gente é treinado durante a faculdade, a nossa própria... dente chegou quebrado, tu restaura. Né? Tá com, sei lá, uma dor aguda, dor de dente. Tu faz o tratamento de canal e por causa de uma cárie resolve. Trincou o dente, bota um implante, põe uma prótese sobre implante. E aí quando tu vai muito para essa área, o paciente é o protagonista, porque tu dá todas as instruções, mas o resultado clínico daquilo que tu tá manejando de tratamento, vamos pensar em dor, é muito mais um protagonismo do paciente, do que ele faz da porta para fora do consultório, do que o que a gente faz. O nosso papel é facilitar, é conseguir trazer isso para o paciente de uma forma que fique compreensível, que faça sentido para ele. Eu sou uma pessoa que se não faz sentido, eu não vou fazer, né? E além de fazer sentido, ainda tem que... isso tem que fazer a tal ponto que o paciente consiga lidar com as questões da porta para fora. Porque é isso, assim, eu tenho uma demanda de trabalho que eu preciso me organizar na rotina para poder dormir cedo, para poder largar a tela. É o único horário que eu consigo parar realmente para olhar o celular. É à noite antes de dormir que eu me distraio. Mas aí o que essa distração leva? Quais são as consequências? No outro dia tu vai estar de mau humor, aí daí tu vai precisar de mais distração ainda. Até isso, né? É um desafio. É um desafio. O paciente é multifatorial. É um desafio. A gente tem que mexer na rotina de uma pessoa. É um desafio. E isso é um desafiador. Tá, vamos para qual etapa agora? O que vocês querem falar? Pode seguir aí. Lê aí o que tu acha. Interessante. Porque eu não vou cortar. Quer falar ciclo circadiano? Agora? Vamos falar de ciclo circadiano. Quer começar falando? Então, dentro do sono ainda, vamos comentar um pouquinho de ciclo circadiano? Vamos. Tá? Vai lá, Lê. Então, o ciclo circadiano ele é um dos processos que regula o sono. Né? Circadiano significa cerca de um dia. Né? Então, nós temos o sistema claro e escuro. Então, quando é claro, essa luminosidade que ela chega até a nossa retina, ela vai até o núcleo supraquiasmático e lá ela inibe a produção de melatonina pela pineal. E o contrário acontece também. Quando fica escuro, a ausência de luz, ela faz com que o núcleo supraquiasmático sinalize a pineal para liberar a melatonina. Né? Então, esse é um dos processos que regula o nosso sono. Ou seja, ele começa a ser regulado na hora que a gente acorda. Quando acorda, se Perfeito. expor à luminosidade. Então, é importante, e até um hábito de higiene do sono, que nos primeiros 15 minutos que você acordou, que você já se expõe à claridade. Se você consegue se expor, inclusive, à luz do sol, isso especialmente para pacientes que têm insônia, é bem importante para começar a regular esse ciclo circadiano mesmo.
Quer falar um pouquinho agora da melatonina, do ciclo da melatonina? Podemos falar. Porque eu acho que a gente tem uma ideia, às vezes, de que a melatonina, ela é uma coisa que, ela não é uma coisa de reserva, né? Eu acho que isso é importante a gente, assim, eu vou recuperar o meu sono. A gente não recupera sono, a gente constrói sono todos os dias. Né? A melatonina, ela tem esse papel, né, de nos auxiliar no aprofundamento do sono e tudo mais, mas não sei o que exatamente... Eu acho importante pontuar aqui, porque hoje em dia está uma onda de suplementação de melatonina, Exato. né? Então, primeira coisa, importante a gente pontuar que a melatonina, ela não é o hormônio do sono como ela é divulgada. Ela é o hormônio do escuro. Exato. Então, a melatonina, ela é liberada pelo nosso corpo quando escurece. E não adianta muito você suplementar a melatonina se você vai ficar se expondo às telas, né? Que é isso, né? Eu vou agora, vou suplementar, mas aí eu não fiz toda... Voltamos para a higiene do sono. Higiene do sono. E eu acho que a gente está vivendo também um momento, talvez isso seja até meio polêmico, mas a gente está vivendo um momento de muita medicação para dormir, sem o mínimo de tentar insistir com o paciente na higiene do sono. Isso. Um momento de imediatismo, onde eu preciso de resultados para ontem. E a higiene do sono, ela envolve, como a gente falou, um hábito onde o paciente precisa ir insistindo até que aquilo vá realmente sendo inserido. Não é sobre contra medicações para dormir. Não é isso que a gente está falando aqui. Né? Elas são necessárias muitas vezes para ajudar o paciente na indução do sono, para ajudar o paciente a recuperar esse hábito. Mas a ideia não é que tu fique dependente disso para sempre, mas também que tu, junto com isso, traga... melhores hábitos para construir, para recuperar algo que, querendo ou não, nosso corpo sempre soube fazer. Porque dormir é algo que, né, se a gente chegou à idade adulta é porque a gente dormiu, porque o bebê dorme pra caramba, a criança, né, tem uma necessidade, até isso, né, hoje a questão das telas para as crianças. A criança tem uma necessidade de dormir, de tempo de sono muito maior do que o adulto. Sim. Né? E como é que tá o sono das crianças, né? Quanto tempo? Vou dormir a mesma quantidade que os meus pais. Não é a mesma quantidade, né? Sim. Isso a gente vê muito, né? Às vezes chegam pais no consultório com filhos super agitados e você começa a questionar sobre os hábitos de sono. A criança fica acordada até as 11 horas, horário que os pais vão dormir, fazendo brincadeiras agitadas, abuso de telas. E daí a criança acorda cedo, 6 horas, então, como você falou, a E criança acorda ela tem cedo uma porque necessidade. ela precisa, porque Ir o pai pra precisa escola. sair para trabalhar e ir para a escola. Sono agitado, uma criança Isso. mais hiperativa, acaba se tornando, não tendo um sono reparador. Isso, porque a criança que não dorme bem, não dorme o suficiente, ela não fica como nós adultos, sonolento. A criança, ela fica agitada. Irritabilidade. Então, às vezes, até são crianças que são diagnosticadas com transtornos, por exemplo, TDAH, e às vezes a criança não tem hiperatividade, ela tem um sono de má qualidade. Vamos brincar com o bruxismo agora? Porque a gente pode pensar, sono a com gente pode bruxismo? entrar no bruxismo da questão da criança, né? Sim. E acabar indo parar no bruxismo do adulto, mas até isso, né? Às vezes os pais procuram pelo bruxismo, que a Isso. criança tá arranjando dentes à noite. Aí se tu vai olhar o bruxismo na criança, ela tem muitas vezes tu precisa passar por toda uma averiguação da rotina da criança. Porque, claro, tem as questões respiratórias que a gente sabe que impactam, O né? bruxismo na criança está mais associado com algum outro fator do que ele ser realmente um bruxismo de base primário, né? Exato. Então é necessário, claro, muitas vezes a avaliação do otorrino, para ver se essa criança não tem apneia ou se ela não tem algum distúrbio respiratório que está influenciando, mas muitas vezes está associada aos hábitos de rotina da criança. Fatores de ansiedade, de estresse que tem a ver com abuso de telas ou com questões. Claro, tem às vezes. Tem momentos em que a própria família está passando por um momento mais estressante e tal, mas tem acontecido muito da rotina da criança não ser uma rotina que leve a isso. Né? E aí entra um ponto, né? Vamos falar do bruxismo, mas uma criança que dorme pouco, já que a gente está pegando tanto na questão do sono, a gente fala de consolidação de memória, de aprendizado, de toda a parte de formação dessa criança cognitiva, emocional, que tem a ver com reparação. Então, a gente está falando de bruxismo infantil. O bruxismo infantil ele é mais comum da vigília do sono. Mais do sono, né? E normalmente os pais veem, meu filho é muito ansioso. Mas está mais do que ele vai fazer à noite, como que está o sono dele, do que ser um bruxismo em vigília realmente, né? E é isso, né? E a criança, ela já tá um pouco mais ao natural para tu condicionar ali. A gente adultos, depois de tanto tempo, às vezes com hábitos deletérios, é tão mais difícil da gente conseguir voltar a dormir melhor do que a criança, de tu voltar a hábitos ali, né? Sim. E vamos falar um pouquinho agora de bruxismo nos estágios do sono? Vamos. De adultos? Quer começar? Vai lá. Se vocês... Não.
Eu engoli ali, vocês viram. Eu vou voltar. Vamos falar agora um pouquinho de bruxismo em adultos? Vamos. Quem que quer começar? Então, só recapitulando que o bruxismo, ele é então uma atividade repetitiva dos músculos da mastigação. Morri. O mais prevalente, o mais estudado, acaba sendo o bruxismo do sono, né? Que ele pode ser tônico ou fásico, então o paciente pode tanto ranger o dente quanto apertar o dente. E isso tem uma ligação com o sono, como a gente estava falando, então, com a qualidade do sono. Tudo que eu fizer que vai superficializar o sono vai fazer o paciente ter mais eventos de bruxismo. Mas existem outros fatores associados também ao bruxismo do sono. Por exemplo, distúrbios respiratórios, o mais comum, a apneia obstrutiva do sono, o paciente apresentar refluxo gastroesofágico, distúrbios neurológicos, uso de algumas medicações, né? Abuso também de substâncias lícitas ou ilícitas, como a gente já comentou, a cafeína, estimulantes, mas também as drogas, né? Então, tudo isso favorece a ocorrência do bruxismo. E normalmente, vendo os estágios do sono, ele é mais ligado ao sono N2, mas, por exemplo, um paciente que abusa de alguns medicamentos e drogas, às vezes é em outros estágios do sono que esse bruxismo está acontecendo. E a gente separa às vezes, né? Porque a gente tem o bruxismo do sono e a gente tem o bruxismo em vigília. Mas isso tudo também impacta no bruxismo em vigília automaticamente. Sim. Não tem, né? Um sono pior, mais tendência a estar mais estressado, mais ansioso e ter mais bruxismo. A questão, tudo, na verdade, é medicação, né? A gente está falando do bruxismo do sono, mas serve, tirando se bem que a apneia obstrutiva do sono também, né? Porque se tu for pensar que o paciente tem a apneia obstrutiva do sono, ele dorme pior, ele tem a interrupção do sono, né? Ele é um paciente que ele tem um humor mais deprimido, tem mais cansaço, tem mais tendência a ter dor e tudo isso, né? Às vezes precisa de mais medicações, que também estimulam mais bruxismo em vigília. E eu acho importante a gente pontuar aqui, especialmente sobre a apneia do sono, que, por exemplo, muitas vezes o paciente diz, nossa, doutora, mas eu durmo super bem. Eu deito e durmo, eu durmo a noite inteira. Mas daí você vai investigar. Poxa vida, o paciente acorda cansado, né? Por quê? Porque ele mesmo dormindo, às vezes, um número considerável de horas, ele é um paciente privado de sono. Por quê? Porque a apneia, ela mexe na arquitetura do sono, nesses estágios do sono. Então, não permite, muitas vezes, que o paciente aprofunde o sono. Então, vai mexer com o humor dele, com a consolidação de memória, A sonolência diurna. A sonolência diurna. E esse é aquele paciente que ele diz, não, eu durmo bem, eu deito e durmo. Isso. Exato. Eles E é acham bom que isso. dormem bem, mas não dormem. Na verdade, ele deita e dorme porque ele tá tão cansado, porque ele vem de um sono de má qualidade crônica. né? Tem uma pressão grande de sono. Né? Então, às vezes é um paciente que está lá na tua sala de espera, você demorou um pouquinho para chamá-lo, ele está lá, já está tirando um cochilo. Isso é interessante, né? Às vezes pedir, às vezes tu vai investigar o paciente, tu começa a observar ele, será que esse paciente não dorme? Às vezes eu pergunto, não dorme quando tá esperando uma consulta? Não dorme esperando uma reunião, se não tem... Ele vai assistir algo que não é tão interessante assim, que é um pouquinho mais monótono, já dá uma... Isso é pra gente também, pra gente observar a nossa qualidade do sono. Diz, eu nossa, mas aí eu começo a assistir não consigo mais assistir uma aula. Começo a assistir uma aula, começa a me dar sono. Será que isso não tem a ver porque a gente tá dormindo mal? Porque se a gente estivesse dormindo tendo um sono satisfatório, se a gente não fosse ter sono assistindo coisas que são mais... Até porque a gente tá muito estimulado também agora, né? A gente tá vivendo um bombardeio de coisas rápidas que geram, né, aumentam o nosso nível de dopamina, que daí coisas que são mais monótonas, mais calmas, acabam a gente não tendo mais paciência para assistir, né? Sim. Vamos falar um pouquinho agora de relação do bruxismo com DTM? Vamos. Querem falar um pouco de DTM? Eu acho que tu pode falar. Meu Deus, sobrou pra mim. Então, vamos lá. A DTM, a disfunção temporomandibular, ela é uma condição, é um grupo de condições, né? Na verdade, ela é um termo guarda-chuva. Então, ela pode ser uma DTM muscular ou uma DTM articular. Às vezes, o paciente, por exemplo, vai relatar um travamento mandibular, uma dor articular, uma dor muscular, né? E aí, a gente vai... Qual que é a relação do bruxismo com a DTM? Primeiro, vamos pontuar. Bruxismo não é DTM. Importante. Né? E assim, muitas vezes o bruxismo, ele está coexistindo naquele paciente que tem DTM. Não que ele seja a causa principal da DTM. Uma DTM, esse tipo de disfunções, elas são multifatoriais. E elas têm um envolvimento biopsicossocial. Né? Quando a gente começa a avaliar um paciente, você vê que ele acaba tendo uma ansiedade, muitas vezes, alguma outra
condição. Mas o bruxismo, muitas vezes, ele está presente. Não é obrigatório que o paciente tenha bruxismo, né? E o bruxismo na DTM, muitas vezes, ele se mantém, ele é visto como um perpetuador daquela condição, né? Então, ele não é um fator causal, né? O bruxismo não é um fator causal. E aí, o que a gente pode falar de bruxismo com relação a bruxismo relacionado à DTM? Eu quero falar a relação do bruxismo em vigília. Qual que impacta mais com relação à DTM? O bruxismo do sono e o bruxismo em vigília? Bruxismo em vigília, né? Isso, ele é um fator, hoje ele é considerado, os estudos mais atuais mostram que ele é um fator de risco mais relevante. O bruxismo do sono está mais relacionado com a sobrecarga da articulação, então uma DTM mais articular. E o bruxismo em vigília, a sobrecarga muscular, né? A sobrecarga muscular. Então o paciente fica muitas vezes mais sustentando essa musculatura durante o dia sem perceber, por exemplo, né? Isso. E aí... E importante que mesmo que o paciente tenha um bruxismo em vigília, o light touch que a gente considera que seria aquele paciente que passa só com o dente encostado aí durante o dia, isso acaba sendo um fator de risco para desenvolvimento da disfunção temporomandibular muscular. Tanto é que são aqueles pacientes que muitas vezes dizem, chega final do dia, eu tô com uma dor de cabeça aqui nessa região. Tô com cansaço, tô com cansaço, com o rosto cansado. Né? Então, às vezes, não é a intensidade da força do bruxismo que o paciente está fazendo, mas a frequência. Quantas horas tu passa acordado, concentrado em alguma atividade, que é um período em que a gente faz muito bruxismo em vigília, e com o dente encostado. Né? E isso é uma coisa que o paciente não se observa, né? Eu tenho o hábito de enviar para o paciente, antes da consulta, um formulário, né? E daí eu pergunto várias coisas. Aí o paciente vem para a consulta de DTM, eu vou perguntar tudo de novo. Aí às vezes eu digo pro paciente, olha, nós vamos falar tudo de novo do que tu preencheu no formulário, mas esse formulário ele é importante, por quê? Porque existem hábitos que o paciente não sabe que são importantes, então ele não se observa, e às vezes se tu não pergunta antes, ele chega sem saber que tu vai perguntar, e daí ele precisa ir para casa se observar porque ele não sabe o que ele fez. Eu acho que eu aperto, mas eu não sei. Já aconteceu, não sei se aconteceu com vocês, o paciente vai dizer, não, eu não aperto meus dentes. Sim. Não aperto. Aí ele volta uma semana depois e diz, doutora, eu passo o dia apertando meus dentes, eu aperto os dentes até tomando banho, né? Aperto os dentes lavando a louça, porque a gente não encosta os dentes, porque daí tu começa a explicar que não é só o apertar, é o encostar. Eu ainda acho que o mais difícil é quando a gente fala do bruxismo, que o bruxismo não envolve contato dentário, né? Não necessariamente ele envolve contato dentário. Então, tensionar a mandíbula, mesmo sem encostar dentes, também é considerado bruxismo. Então, desdentados podem ter bruxismo. Eu acho essa parte mais desafiadora de todas. O paciente observar o tensionamento. Porque às vezes ele nem sabe o que é estar relaxado, com a musculatura da face relaxada. Então, ele acha que se ele não está encostando dentes, ele não está. Porque daí ele já se conscientizou que ele não pode encostar, que ele não pode, né? Que ele não deveria estar o tempo inteiro encostando ou apertando. Mas aí ele faz um bruxismo que ele tem ali, né, a questão da tensão muscular de um posicionamento ou em protrusão, ou simplesmente tensionando algum movimento. E isso é uma coisa muito mais difícil, porque daí a gente também não tem tantos sinais e sintomas, a não ser o processo de dor, de fadiga, né? Então, eu acho essa parte mais desafiadora de todas, assim, que é esse bruxismo, e que a gente sabe hoje que tem bastante, né? Existe uma incidência grande. E é desafiadora tanto para o diagnóstico, para o paciente identificar, quanto para ele controlar. Como é que ele vai controlar uma coisa que ele não sabe que ele tem? Perfeito, Lê. Exatamente. Exato. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Acho que por hoje é isso. Foi um bate-papo aqui onde a gente trouxe, né, algumas questões, alguns temas, algumas reflexões. E obrigada, gurias. Nós que agradecemos, né? Foi uma alegria estar aqui. Foi divertido. Vocês não imaginam os bastidores. A gente se divertiu. Obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo. Beijo.